O arcadismo brasileiro, arcadismo no Brasil. Olá você! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o arcadismo, especialmente o arcadismo no Brasil. Nós vimos em vídeos anteriores que o movimento artístico, literário que antecedeu o arcadismo foi o barroco. O homem do barroco, vocês lembram, estava entre o pecado e o perdão, o corpo e a alma, o teocentrismo versus o antropocentrismo, entre a religião e a ciência. Agora, no século XVIII, o homem faz uma opção. Tá? Entre religião e ciência, esse homem do século XVIII vai optar pela ciência. Entre fé e razão, ele vai optar pela razão para nortear o seu caminho, a sua visão de mundo. E aí você já lembra do que estamos falando. Essas ideias de pautar-se pela razão, pelo conhecimento, para se atingir, para se obter progresso, é um pensamento muito conhecido e que se convencionou chamar de iluminismo. Um movimento filosófico, político, que vai mudar o mundo. As ideias iluministas vão influenciar a Revolução Francesa, tá certo? As ideias do iluminismo influenciarão a independência dos Estados Unidos, ok? E as ideias iluministas, claro, chegaram também aqui no Brasil e influenciaram a nossa Inconfidência Mineira, tá? Josinho, você está falando só de história, vamos falar de literatura? Tá, vamos falar de literatura. Se o iluminismo vai influenciar revoluções, a visão política, filosófica em muitos países, vai influenciar também a arte aqui no Brasil. Por quê? Porque esses homens que estavam aqui envolvidos com a Inconfidência Mineira, influenciados por essas ideias iluministas, também serão poetas, tá? E aí está a articulação entre a história e a literatura. Os inconfidentes eram os poetas que fundaram no Brasil essa escola chamada arcadismo. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, além de homens ilustrados, além de engajados politicamente, querendo libertar o Brasil de Portugal, eles também faziam poesia. E a poesia que eles faziam era o arcadismo. Tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre as características do arcadismo. Talvez você já tenha ouvido falar de arcadismo, de poetas árcades, e nem se deu conta. Bom, os poetas árcades, eles remontavam à antiguidade greco-romana, tá certo? Eles se fingiam de pastores da Grécia Antiga, e por se aproximarem dessa arte, que nós já vimos em outros vídeos, a arte greco-romana chamada de arte o quê? Clássica, classicismo, então esses autores vão ser chamados de neoclássicos ou neoclassicismo, tá? Então, esses caras aí, Tomás de Gonzaga, Cláudio da Costa, lidando, lutando com a Inconfidência Mineira, quando iam escrever poemas, se transformavam em pastores, fingiam ser pastores da Grécia Antiga. Tomás de Gonzaga, o Dirceu, Cláudio da Costa, o Gloucester, e faziam uma poesia bucólica, na natureza, calma, tranquila, é sempre um pastor convidando uma pastora para ir para o campo, aproveitar a natureza,
tudo calmo, as aguinhas fazendo chuá, as ovelhinhas fazendo mé, as vaquinhas fazendo mu, tudo tranquilo, tudo calmo. E eu falei para você que de repente você já conhece o Arcade e nem se flagrou disso. Você já viu aquele filme 300, que é inspirado na Batalha das Termópilas e tal, e que também é a tradução de um quadrinho genial do Frank Miller? Vocês lembram que o general espartano, Leônidas, vai tretar, vai fazer uma confusão com quem? Rodrigo Santoro, com o Xerxes, né? Com os persas. E nessa batalha em que os espartanos levam 300 soldados, eles tiveram ajuda. E quem os ajudou? Os Árcades. Tanto que tem uma cena lá no filme e no quadrinho em que o líder dos Árcades fica pistola com o Leônidas. Por quê? Porque o líder dos Árcades fala: poxa, Leônidas, a guerra é tua, a briga é tua, e você trouxe só 300 soldados. Eu, que vim te ajudar aqui, trouxe mais soldados que você. E daí o que o Leônidas diz? Não, eu trouxe mais soldados. E ele passa pelo meio dos Árcades e começa a perguntar: ei, Árcade, o que você faz lá na tua terra, na Arcádia, quando não é guerra? E um deles responde, sei lá: sou pastor. É? E você, Árcade, o que você faz? E o outro responde: sou ferreiro. E você, Árcade, o que você faz na tua terra quando não é guerra? E ele responde: sei lá, sou artesão. E Leônidas vira para os seus 300 guerreiros, 299 espartanos, espartanamente enfileirados, e pergunta: e vocês, de Esparta, o que fazem o tempo todo em nossas terras? E eles, brandindo as armas, dão um único grito: Aú! Ou seja, eles eram guerreiros full time. E os Árcades? Os Árcades não. Eventualmente entravam em batalhas, mas normalmente eram o quê? Pastores, poetas, artesãos, que viviam em tranquila e serena harmonia com a natureza. Flagrou? Entendeu? Então, o Confidente Mineiro do século XVIII, quando vai fazer poesia, se transforma, finge ser um poeta Árcade lá da Grécia Antiga, vivendo tranquila e serenamente numa natureza paradisíaca, tá certo? E esses poetas vão apresentar as características muito comuns da poesia Árcade, que são o quê? Como já falei, o neoclassicismo, a imitação da Grécia Antiga. Lembra da palavrinha mimese que vimos em outros vídeos? Mimese é o quê? Imitar. Então, os poetas neoclássicos querem imitar os clássicos. Por isso, vão reproduzir a natureza de maneira mimética, de maneira que se aproxime da reprodução, da cópia do mundo natural. A poesia Árcade é bucólica, sempre num campo tranquilo, e um pastor convidando uma pastora para quê? Para aproveitar o dia, carpe diem. Opa, você fala assim: Joãozinho, eu vi esse tema aí no Barroco, em outro vídeo. Sim, o carpe diem também é tema do Barroco. Você lembra? O homem barroco vive duas vidas, uma para o pecado, outra para o perdão. A vida passa rápido, passa depressa, e em resposta a isso ele prega o quê? O carpe diem. Só que lá no Barroco tem uma crise, tá certo? O carpe diem logo é acompanhado do quê? Do arrependimento. Lembra do Gregório de Matos? Faz uma poesia carnal, sexual, e depois pede perdão. Tudo bem? O Árcade não precisa. O Árcade acredita pura e simplesmente em aproveitar a vida e não tem drama de consciência. Por quê? Porque ele é racional, porque ele é iluminista, porque ele acredita na ciência e não
prioritariamente na religião. Entenderam? Então, se perguntarem para vocês, em alguma prova, alguma coisa, Carpe Diem é característica do barroco e do arcadismo? Sim, mas aonde que o arcadismo, né, se desenvolve com maior plenitude? Obviamente que no arcadismo, porque não há essa tensão, esse arrependimento que havia no barroco. Tudo bem? Então, uma arte racional, e por ser racional, obviamente vai ser equilibrada. Vai ser simples, vai ser harmoniosa, tudo bem? O contrário do barroco. O barroco complexo, tenso, nós vimos, né, em outros vídeos, as pinturas, a escultura, a arquitetura, a música barroca, extremamente complexa, tá? Esse homem em dúvida, em crise. E aqui no arcadismo não. É uma placidez, uma tranquilidade. Portanto, uma arte regida pela razão, que é mais equilibrada, mais simples e mais harmoniosa. E, para fecharmos essa parte aqui, lembrar de nomes, características da poesia Árcade que são escritas em latim. Ora, por que escrita em latim? Lembra? Eles querem imitar quem? A antiguidade greco-romana, neoclassicismo. Portanto, vão usar o latim para dar características às suas características das suas poesias, presentes em sua poesia. Né? Como, por exemplo, o locus amenus. Locus amenus, do latim, quer dizer o quê? Lugar ameno, lugar tranquilo, uma natureza sempre idílica, paradisíaca. Inutia truncate, do latim, quer dizer o quê? Cortar o inútil, cortar os excessos, os exageros lá da arte barroca. Aurea mediocritas. O que é aurea mediocritas? Traduzindo literalmente, mediocridade de ouro, mas podemos chamar do quê? De rotina. A poesia Árcade é rotineira, ela é repetitiva. Tudo bem? Então, acho que aí estão as mais importantes características do arcadismo ditas para você, e podemos agora acompanhar essas características num poema Árcade, num poema do escritor português Bocage. Vamos lá? Já se afastou de nós o inverno agreste. Envolto nos seus úmidos vapores, a fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. Varrendo os ares, o sutil nordeste, os torna azuis, as aves de mil cores. Adejam entre zéfiros e amores, e toma o fresco tejo a cor celeste. Vem, ó Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Bocage. Observou aí? Todas as características Árcades condensadas num soneto. A questão do pastor, se dirigindo à pastora, saindo da cidade e indo para o campo, desfrutar da beleza da natureza, aproveitar a vida, carpe diem, e toda a referência à mitologia clássica, os zéfiros são ventos, deuses lá da mitologia greco-romana. Então, está aí condensadinho nesse poema o que nós vimos de características do neoclassicismo, do nosso arcadismo. Daí, curtiu o texto do Bocage? Observou ali todas as características Árcades naquele poema? Referência à mitologia clássica, os zéfiros, convencionalismo, bucolismo, poesia idílica, tranquila, mais simples do que os poemas barrocos e assim por diante. Bom, e no Brasil, Joãozinho, como foi o arcadismo no Brasil de características peculiares ao nosso arcadismo, tá? O que eu falei, então, anteriormente, tem a ver com o arcadismo em qualquer lugar onde ele se desenvolveu, como, por exemplo, em Portugal, em outros países da Europa. Mas o nosso arcadismo, apesar de trazer
todas essas características, esses elementos tão comuns ao arcadismo, você tem três questões a observar de peculiaridade do arcadismo aqui no Brasil. Tá? A primeira a você lembrar-se é a representação da terra natal e a sua paisagem. Por exemplo, nos poemas de Cláudio Manuel da Costa, em meio àqueles poemas bucólicos de pastores e pastoras, você tem menções à natureza de Minas Gerais, aos montes, às montanhas, às pedras de Minas Gerais. Essa é uma peculiaridade do nosso arcadismo aqui brasileiro. Tudo bem? Uma outra característica do nosso arcadismo tem a ver com o índio representado como uma figura estética relevante. Você vai ter alguns poemas como o Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, o Uruguai, do Basílio da Gama, em que o índio aparece como figura de destaque, de relevo. Lá no Uruguai, por exemplo, você tem a lindóia, o cacambo. Lá no Caramuru, você tem a Paraguaçu, a moema. Então, aí já temos uma peculiaridade do nosso arcadismo, colocar o índio como um personagem estético a ser explorado, valorizado, coisa que prenuncia o que virá na sequência. O nosso romantismo vai ter como grande herói, na sua primeira fase, o índio. Tá? Então, acho bom lembrar disso. E também uma subjetividade em alguns poemas, por exemplo, de Tomás Antônio Gonzaga, especialmente na segunda fase, na segunda parte da sua obra Maria de Dirceu, em que há uma melancolia nos poemas, uma tristeza que não é comum ao arcadismo e que os críticos vão chamar também esses poemas de prenúncio de um certo pré-romantismo já nessa obra aí do Tomás Antônio Gonzaga, Maria de Dirceu. Tudo bem? Então, vamos concluir a nossa aulinha. Falamos sobre o contexto histórico, o iluminismo e as suas influências. Falamos do arcadismo no Brasil, aqui, características, observamos um poema, falamos sobre peculiaridades do arcadismo em nossas terras e nós continuamos falando sobre os autores do nosso arcadismo em outro vídeo. Beleza? É isso aí.